O diálogo é a chave, especialmente nessas situações tão delicadas que, de outra forma, poderiam acabar mal para aqueles que procurou defender. Assim como para a presença missionária no país, onde as relações comerciais entre o poder e a religião não são incomuns. O conhecimento é a chave. É por isso que vamos nos encontrar com um dos proprietários. Os proprietários aqui são como senhores feudais. E isso para você parece bom ou É mal? muito mal. Não temos direitos. Quer dizer que os haris não têm direitos? Os Zimidar não têm direitos. Sim. Os haris são uma figura política. Estão sempre pedindo, implorando ao governo. Mas me diga, a maioria dos haris tem dívidas para com os proprietários? Sim, estão sempre em dívida porque... Se um haris tem dívidas com o proprietário, este tem controle sobre ele. Sim, Eu vivo em Sindh desde 1993. São 26 anos em Sindh. Sou sacerdote da nossa comunidade cristã e isso me leva às aldeias. Eu tenho ouvido muitas histórias e muitos casos em que os haris estão em dificuldades, com dívidas e... sim, eles não têm uma vida fácil. Têm unidade e os companheiros para os ajudar, que os guiam, que os levam a tribunal, à polícia contra os Zimidar, contra o seu proprietário e depois fogem. Eu me lembro de, no final da década de 90, ter lido nos jornais e ouvido histórias de alguns proprietários, não todos, que tinham prisões privadas. Havia algumas prisões privadas. Eles eram presos com correntes. É verdade. Havia. Há poucos proprietários que maltratam os haris. Não são todos. Como vocês garantem aos haris os seus direitos? Como é que vocês, os proprietários, podem saber, depois da terra ter sido cultivada, as colheitas terem crescido e as pessoas no país alimentadas, que os direitos deles são respeitados? Como se resolve essa tensão? Hoje em dia, nós temos medo dos haris. Se lhes pagarmos mais, eles fogem. Então, se eles nos pedem 3.000 rúpias, só lhes damos 500. Não confiamos neles por causa da reputação deles. É sempre muito difícil, muito comovente vir ao cemitério. Os pequenos montes de barro são crianças. Quase metade das sepulturas são de crianças. O islamismo foi trazido para Sindh pelos sufitas, que representam um islamismo mais tolerante, mas há sem dúvida discriminação de minorias, seja nos livros escolares ou quando um cristão ou um hindu se candidata a um cargo na função pública. Há casamentos forçados. Algumas pessoas na sociedade pensam que podem escolher quem quiserem, porque são pobres e fracos demais para se defenderem. Existem muitos casos de blasfêmia bem documentados, principalmente contra cristãos. Já houve ataques a comunidades cristãs. Eu julgo que, desde que vim para cá, o ambiente se tornou cada vez mais difícil. A discriminação do sistema de escravidão por dívida é uma consequência do sistema de castas, tanto como da religião. A grande maioria dos proprietários são muçulmanos. Existem algumas castas elevadas hindus, mas não são muitas. Mas não existem proprietários cristãos. A maioria dos povos tribais ainda são hindus. Alguns se tornaram cristãos nos anos 50 e 60, depois da divisão da Índia, quando o Paquistão se tornou um país independente. Se sentiram atraídos pela igreja porque ela dava um sentimento de segurança, mas também se sentiram atraídos pela igreja por razões mais profundas, porque Jesus nos ensina que todos somos iguais, especialmente a atenção dele para com os pobres e o fato de chegar até os que são considerados pequenos na sociedade.
Párias. O padre Thomas alega que depois de 5.000 anos, a escravidão ainda existe, acima de tudo, na mentalidade. Não só daqueles que nasceram em um outro dos grupos mais baixos e desprezados. Não existe a possibilidade de igual acesso à educação, saúde ou emprego. O que fazem os párias, os mais pobres dos pobres, que também são membros da minoria hindu ou cristã? Nas cidades, varrem as ruas, limpam os esgotos e têm pequenos negócios de venda ambulante. Vivem dia a dia. E assim como no Punjab, famílias inteiras se dedicam a um dos trabalhos mais difíceis e mal pagos, como a produção de tijolos de barro. Esse é o marido, a mulher, o filho e a mulher dele. São 4 adultos que trabalham aqui na fábrica de tijolos. Conseguem fazer 1.200 tijolos por dia, por isso ganham 4 euros por dia. A dívida deles com o dono do forno de tijolos é de 235 euros neste momento, o que para eles é uma fortuna. Há quantos anos vivem aqui? Há 1 ano. 1 ano? Todos vocês? Sim. Mas vocês quase um não ano. viviam sempre aqui. Onde vocês viviam antes de vir para cá? Em Woryondaro. Sim, vivíamos assim. Trabalhavam para o proprietário. E o que cultivavam? Algodão e trigo. E vocês tinham dívidas com o proprietário. Não nos deixavam mandar Queria que as todos crianças. trabalhássemos na Tinham terra. dívidas. Viemos para cá quando o padre Parvaz era pároco. Verdade. Tinha esquecido. Levou muito tempo até saldarmos a dívida para podermos ficar livres para partir. Então deixaram o proprietário e vieram para esta aldeia, para um terreno oferecido pela igreja. Que diferença isso fez na vida de vocês? Foi um grande benefício. Nos sentimos livres e seguros. Antigamente, o proprietário podia nos mandar embora a qualquer hora. Mas agora, estamos num lugar que nos pertence. Temos o nosso próprio lote de terra e a casa onde vivemos. Os nossos filhos vão à escola da paróquia na aldeia e nós podemos trabalhar como trabalhadores diários e não como escravos por dívidas. A igreja comprou terras perto das cidades, em muitas paróquias da diocese. Deu lotes de terra às pessoas que queriam ir para a cidade. Essa foi uma estratégia, uma forma de tentar libertar as pessoas do trabalho de escravidão por dívida com os proprietários. Pelo menos podem viver no seu próprio terreno e construir a sua própria casa. Assim se tornam mais independentes. Quando vivem juntos, há um maior sentido de união, de força. Peter Haru, ik wat bizo, Peter Haru, bat je pony, jom kam Haru, ham istemal kro. Na mensagem do Evangelho de Jesus, as palavras de ação de Jesus estão integradas. Podemos falar de libertação física, libertação espiritual, até de libertação psicológica, mas de certa maneira estão interligadas. Procuramos dar respostas às necessidades de saúde, de educação, e depois procuramos catequizar, evangelizar e aprofundar a fé dos que se tornaram cristãos. Ainda é uma igreja jovem. Só a 3ª geração dos Parkara Kulis vai à igreja. Demora muito tempo para interiorizar a mensagem libertadora do Evangelho. O sistema de castas tem milhares de anos. Os que não pertencem às castas não são considerados humanos. Então, talvez o maior desafio seja curar as feridas que existem há gerações e gerações.
Eu penso que uma solução é simplesmente voltar a olhar para Jesus no templo, proclamando que o Messias vem trazer a boa nova aos pobres, a liberdade aos oprimidos. É como uma declaração da missão de Jesus. Há uma outra passagem, as Bem-aventuranças, em São Mateus. É a presença de Deus que está ao lado dos pobres, mas que é misericordioso para com todos. Eu estou aqui há 27 anos e é difícil explicar o que me mantém aqui. Há tantas coisas que vão mal, a corrupção no país, a opressão, a injustiça que vitimiza esse povo. Às vezes você me parte o coração, outras penso que você é o meu coração. E é isso que o Paquistão me faz. A maior lição que eu aprendi deles foi a resiliência. Pessoas que sofrem tanto e que ainda querem viver, querem ter esperança, querem ter uma vida melhor para si e para seus filhos. Tudo isso é muito inspirador e desafiante. Também ensinamos que o sofrimento faz parte da vida. A cruz faz parte da vida. Não de forma negativa ou contrária à vida. A dor e o sofrimento fazem parte da dinâmica humana, da existência humana. E quando trabalhamos para os povos tribais, que são oprimidos há séculos, que suportam esse sofrimento, então não podemos negar. Temos que abraçar o sofrimento que vemos à nossa volta. Não podemos tentar curar, salvar o povo com quem estamos, sem que alguma coisa também se transforme em nós. Há um longo caminho a percorrer. Mas abraçar a dor e o sofrimento do mundo, tentar abraçar a esperança e a alegria do mundo... Eu acho que eu fui seduzido por Deus. Deus, que está ao lado dos pobres. Batismo, que traz liberdade. Não apenas a liberdade mais profunda, inexplicável, que nos torna livres mesmo quando estamos cativos, mas também aquela liberdade muito real, a liberdade física, que vem com a libertação da dependência de uma dívida de gerações, de alguém que nasceu numa parte melhor da sociedade ou do mundo. Uma liberdade ligada à terra e à comunidade. Como escreveu São Paulo, afinal, não recebemos um espírito que nos escravize e volte a nos encher de medo. Mas recebemos um Espírito que faz de nós filhos. Somos todos filhos e herdeiros do próprio Deus. Sofremos com Cristo e com Ele viveremos.